Você sente cansaço o tempo todo e não é porque você está fazendo coisas demais, e sim porque você passa o dia inteiro se traindo. Imagina que eu te proponho duas atividades. Na primeira delas você vai caminhar por um parque que você gosta conversando com a sua melhor amiga. Na segunda delas você vai passar 1 hora parado olhando para a parede. Em qual das duas você acha que se cansaria mais? Provavelmente na segunda, mas isso parece paradoxal. Na primeira atividade você precisou realizar esforço, caminhar, verbalizar. Na segunda você não precisou fazer nada, só ficar parado. Como assim você se cansou mais? E esse é o ponto que a gente não costuma entender. Na segunda atividade você estava sim fazendo alguma coisa. Você estava se inibindo. E se inibir é realizar esforço. Se inibir demais cansa. Porque para que a gente consiga ficar ali parado, resistindo, sem ceder a outros desejos e vontades, o nosso cérebro precisa ativar uma região chamada de córtex pré-frontal. E ela consome bastante energia. Quanto mais inibido você fica, mais exausto você se sente. E eu não sei se vocês estão percebendo a quantidade de camadas que isso tem. Porque o que é que significa se inibir? Significa, por exemplo, não estar se expressando espontaneamente. Você está se inibindo quando você precisa fazer algo que você não gosta. Você está se inibindo quando você fica em silêncio ou sorrindo quando a sua vontade real era de confrontar ou negar. Você está se inibindo quando você adota visões e opiniões que não são suas porque você entende que isso te faria se sentir mais aceito. Você está se inibindo quando você se sente preso a alguma coisa quando o seu real desejo seria o de liberdade. Você se inibe sempre que você se sente impedido de se expressar, de existir como você de fato é. E se vocês pararem para pensar, a gente vive tempos onde somos convidados a constantemente nos inibirmos, nas mais diferentes esferas da vida. Profissional, social, afetiva, até na digital. E quais são as consequências disso? A primeira delas é o cansaço. Atuar cansa. É por isso que atores recebem cachês. Mas tem mais. Quando você se inibe cronicamente, um sentimento que é muito comum de surgir dentro de você é o de estar sendo injustiçado. E faz todo sentido. Parece que tem gente que pode falar e fazer o que quiser e eu não posso, isso não é justo. E a injustiça alimenta sentimentos de raiva e revolta. E que paradoxalmente você sente que não pode expressar porque precisa se inibir. Pessoas inibidas geralmente possuem uma raiva reprimida que às vezes elas nem sabem que têm. E mais, precisar se inibir flerta muito com a ideia de se eu falar o que penso e mostrar como sou, os outros me hostilizarão. Essa pode ser uma insegurança que essas pessoas têm. Mas se a gente segue o rastro desse pensamento, a gente pode trazer a seguinte reflexão. Que diabos de pessoas são essas ao meu redor que me hostilizariam pelo simples fato de eu me expressar como eu sou? Certamente você não confia que essas pessoas seriam potenciais aliados seus. Ou seja, se inibir demais também alimenta sentimentos de desconexão. Todo mundo é inimigo até que se prove o contrário. É mais seguro se esconder do que se revelar. E aí você termina cansado, ressentido e solitário. Mas como se não fosse o bastante, ainda tem mais. Nossa capacidade de inibição não é ilimitada. O córtex pré-frontal que faz esse trabalho tem uma espécie de tanque de combustível, que é finito. Se você passa todo dia se inibindo o dia todo, você facilmente esgota esse tanque. E o que acontece quando o tanque se esgota? Você fica descontrolado, impulsivo. E aí você que acordou num horário que você não gostaria, ao lado de uma pessoa que você finge gostar, que teve conversas ensaiadas onde você estava muito mais recitando um script do que trazendo visões verdadeiras. Passou o dia num trabalho que você detesta, fingindo plenitude e sorrindo para pessoas que você detesta. Se privou de ter momentos de lazer para aproveitar o tempo para ser mais produtivo. Chega ao fim do dia em casa e você está com o tanque completamente esgotado. E aí você não entende porque saiu devorando tudo descontroladamente, se entregando a vícios ou gritando com todo mundo, ficando até de madrugada no celular. E a verdade é que você já não tinha mais energia para resistir a nada disso. Quem muito tenta se controlar inevitavelmente perde o controle. E geralmente os comportamentos impulsivos de uma pessoa ressentida, exausta e solitária tendem a ser puro suco de caos. A gente paga o preço quando decide se expressar, mas a gente também paga o preço quando decide se inibir. Só não vai poder querer não pagar preço nenhum. No meu treinamento Rumo ao Sentido, eu tenho mais de 20 aulas gravadas onde você vai desenvolver estratégias para sair desse abismo de inibição e autotraição. Porque a vida se torna muito mais cansativa quando a gente se sente obrigado a viver uma vida que não é nossa. E você merece se libertar disso. Comente sentido nessa postagem e a gente se encontra lá.